lá, voltando para o nosso segundo bloco da nossa matéria. Agora vamos falar sobre capacidade eleitoral passiva, ok? Agora a possibilidade, quando a gente fala de capacidade eleitoral passiva, eu estou falando de elegibilidade, ok? De a pessoa ser eleita, tá? Então eu tenho requisitos para que a pessoa seja eleita no Brasil, não é bagunçado, precisa de alguns requisitos estabelecidos pela Constituição Federal e por algumas leis especiais, ok? E aí eu falo, é a possibilidade de eleger-se concorrendo a um mandato eletivo. A CF 88, em seu artigo 14, parágrafo 3º, estabelece tais condições de elegibilidade na forma da lei eleitoral. O Código Eleitoral trata e esmiuça esses requisitos, ok? O que nos interessa, é claro, trabalhar aqui em sala de aula, é o que estabelece na Constituição Federal. O que eu tenho na Constituição Federal são esses requisitos aqui que estão aqui na tela. Eu vou abrir um de cada vez, um por um, e vamos detalhar cada um deles. Primeiro ponto, lá em cima. A nacionalidade brasileira. Quando falou nacionalidade brasileira, eu estou falando brasileiro nato, naturalizado e português, tá, gente? Que pode concorrer a um cargo eletivo. Lembrando que o naturalizado e o português, cargo privativo brasileiro nato, não participa. Por exemplo, presidente da República. Por exemplo, não. O único cargo que é eletivo, que é exclusivo brasileiro nato, o cargo, é o presidente da República, porque o presidente do Senado, o presidente do Senado e o presidente da Câmara também só podem ser só brasileiros natos. Mas o cargo de deputado estadual, aliás, deputado federal, pode ser ocupado por um português ou naturalizado. O cargo de senador pode ser ocupado por um português ou naturalizado. Só não poderão assumir o cargo da presidência do Senado ou da Câmara dos Deputados. Beleza? Outro ponto, necessário, outro requisito. 2, o pleno exercício dos direitos políticos. Não vamos estudar ainda hoje. Não vamos estudar ainda hoje a situação de perda ou suspensão dos direitos políticos que está lá no artigo 15. Se o cidadão tiver perdido os seus direitos políticos por um cancelamento da sua naturalização, ou tê-los suspensos por uma situação de uma sentença condenatória transitada em julgado, ele não pode exercer os seus direitos políticos de ser votado. Beleza? Ah, professor, e aquele ex-presidente que está preso provisoriamente, está executando a pena. Ele foi... São situações da ficha limpa, né? Tem que ter a ficha limpa. A situação lá não pode candidatar, foi indeferido pelo TSE. É uma outra conversa. Agora nem vou falar sobre isso, tá? Vamos devagarzinho, para não confundir. Alistamento eleitoral, ok? Ok? O suspenso não vota e nem se elege, já falei aqui. O alistamento eleitoral, é claro, para que você possa votar, você tem que ter o título eleitor. Para que você seja votada, para que você seja votado, você também precisa ter o eleitor, entendeu? Então o título eleitor é condição sine qua non. Se você tem o título eleitor, você já pode ter a possibilidade de candidatar a um cargo por esse requisito. Outro requisito, domicílio eleitoral na circunscrição. Cuidado! Não é residência aqui, onde a pessoa mora. Não pode confundir com residência. Domicílio civil é uma coisa, domicílio eleitoral é outra coisa. Por exemplo, imaginamos um prefeito de uma cidade. Vamos imaginar aqui na capital de Cuiabá. Temos aqui perto de Cuiabá, Chapada dos Guimarães. Ok? É um cenário de belezas naturais inigualáveis. Cachoeiras, realmente inigualáveis. Nesse contexto, o prefeito de Cuiabá, ele pode residir em Chapada dos Guimarães, que são 72 km daqui de Cuiabá. Mas onde ele vota tem que ser um local onde ele vai exercer o cargo. Ok? Então quer dizer que meu título tem que estar vinculado a Cuiabá para que se eu quiser ser prefeito de Cuiabá. Mas eu posso morar em outra cidade. Entendemos isso? Eu posso morar em outra cidade, mas o meu título tem que estar atrelado aonde eu quero candidatar. Dilma Rousseff, todo mundo sabe que ela é do Sul, né? Mas na última eleição ela candidatou como senadora de Minas Gerais. Ela mudou o domicílio eleitoral para Minas Gerais, ok? Não teve êxito, perdeu. Mas veja como é a ideia, né? Ela mudou o domicílio, mas a casa dela ela continua morando no Sul tranquilamente. Beleza? Que mais? Domicílio é onde o título de eleitor está escrito. Maravilha. Tem que ser realizado essa inscrição um ano antes das eleições, ok?
para que Dilma concorresse ao cargo do Senado de Minas Gerais, ela teve que mudar o seu domicílio 1 ano antes das eleições. Circunscrições, eleição municipal, circunscrição município, eleição federal, estadual. Ah, tá, perfeito. A circunscrição de eleição municipal é o município. A circunscrição, a eleição federal estadual é a circunscrição, é o estado, ok? E a eleição para presidente é nacional. Ou seja, se eu quiser candidatar para deputado estadual ou federal, o meu título tem que estar circunscrito, tem que estar vinculado ao meu estado. Ok? É um estado. Se eu quiser sair de deputado federal por Mato Grosso, tem que estar vinculado por Mato Grosso. Senador, Mato Grosso. Ok? Beleza? E se for presidente, tem que estar vinculado em um lugar do Brasil, você tem que votar. Filiação partidária, ok? No Brasil, não é admitida a candidatura avulsa, viu, gente? Candidatura sem partido, como acontece nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é possível. Para que você possa candidatar a um cargo eletivo, necessariamente tem que estar vinculado a um partido político. Necessariamente, tá? É muito questionado isso aqui. A filiação tem que se dar 6 meses antes da data da eleição. Não confunda, tá? O domicílio é 1 ano antes. A filiação é 6 meses antes da eleição. Idade mínima. A idade mínima, essa aqui cai muito em prova, viu, gente? Fica esperto. A idade mínima é exigida constitucionalmente falando para que a pessoa pode candidatar a determinado cargo eletivo. Vamos lá. 18 anos para vereador é o mínimo que a pessoa tem. Então, o mínimo o cara pode ter 18 anos para vereador. Vamos para o máximo, 35. Para 3 cargos, presidente, vice-presidente e senador, tá? Veja, o suplente do senador, os 2 suplentes do senador também tem que ter 35 anos, viu, gente? O suplente do senador também tem que ter 35 anos. Deixa eu perguntar para você, o suplente do senador pode ser o filho do senador? Pode, viu, gente? Pode ser a esposa? Pode ser a esposa. Não tem aplicação do nepotismo aqui, tá, gente? Não há aplicação nenhuma quanto a isso. Pode, não tem problema nenhum. Tentaram derrubar isso ano passado, mas não deu certo. Aliás, não quiseram que desse certo. Bacana? Então, senador, velhinho, presidente da República, velhinho, 35 anos. Caçula, 18 anos, vereador. Aqui, governador, 30 anos, tá? Governador e vice-governador dos estados e do DF, tá? O Distrito Federal, ele tem governador, não tem prefeito. Fica atento a isso, tá? No Distrito Federal, eu não tenho não tem prefeito, lá tem governador. Fique atento, tá? E aí, o que sobrar, 21 anos. Prefeito, vice-prefeito, deputado federal, estadual, distrital e juiz de paz. Viu, gente? Juiz de paz também, aquele cara que faz o casamento, também tem que ter idade mínima de 21 anos. Vou falar do juiz de paz agorinha, ok? Bacana? Vamos lá. A idade para comprovação. A idade mínima para comprovar, a regra é na data da posse. Só o vereador que tem que comprovar os 18 anos na data do registro da sua candidatura. Porque acontecia antes que o cara ele tinha 17 anos, concorria com 17 anos, ia fazer 18 anos na data da posse, e aí cometia alguns ilícitos penais, não podia ser punido porque era inimputável. Beleza? Entendemos isso? Então, o vereador no registro da sua candidatura. Ok? Questão, vamos lá. Vai, responda aí. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Errado, né? Vamos lá. O que pergunta? 35 anos para presidente, é isso? E senador, 30 anos ou 35 também? 35. É fácil. O único que é 30 é o quê? Governador. O único que é 30 anos é o quê? Governador. O único que é 30 anos é o governador. Governador do estado ou do Distrito Federal. E do Distrito Federal. Beleza? Maravilha. A questão está o quê? Erradíssima. Próxima questão, vamos lá. Sobre os direitos políticos previstos no texto constitucional, é correto afirmar. Letra A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto indireto. Não, o voto nosso é o voto quê? Direto.
Letra B. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os analfabetos. Errado, é facultativo. Letra C. O alistamento eleitoral e o voto são facultativo para os maiores de 60 anos. Facultativo. 60 ou é 70? 70. 60 é obrigatório. Tá errado. Muito comum em prova essa pegadinha. Constitui condição de elegibilidade para governador e vice-governador do estado a idade mínima de 35 anos. Não é 35, é 30 anos. Está errado. Não sobrou a letra E. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros durante o período do serviço militar obrigatório e os conscritos. Tá certo, tá certo. Letra E de escola. Próxima questão, vamos lá. Terceira questão. Considere que o indivíduo A, brasileiro naturalizado de 31 anos, isso aqui é muito comum, muito cara da FCC, viu, gente? Essa historinha assim com várias idades e uma sequência para você bater. Comum. Vamos lá. Considere que o indivíduo A, brasileiro naturalizado de 31 anos, alfabetizado, em pleno exercício de direitos políticos, pretende candidatar-se ao cargo de senador. Então, vamos lá. Então, o brasileiro A, ele tem quantos anos? 31. E ele quer sair para quê? Senador. Ok? Ok, já sabemos que a idade de senador é quanto? 35, já está errado. B, brasileiro naturalizado de 32 anos, ok? Ele é naturalizado, ok? Alfabetizado. B, naturalizado, ele não é brasileiro nato. Aqui também é naturalizado, mas não tem problema, ele pode ser senador. Alfabetizado em pleno exercício de direitos políticos, pretende se candidatar ao cargo de governador. Não tem problema, pode ser, naturalizado não tem problema. Idade 32, não é, governador é 30, gente. Ok? Diante desse quadro decorrente das eleições que correm neste ano, vamos lá. O indivíduo A não pode ocupar o cargo de senador, por não ser brasileiro nato. Está errado, não tem nada a ver. B, o indivíduo B não pode ocupar o cargo de governador de estado por não ter 35 anos. Não é 35, é 30 anos. Está errado. Apenas o indivíduo B pode ser eleito a ocupar o cargo pretendido. Não. Apenas o indivíduo A pode ser eleito e ocupar o cargo pretendido. Não. A e B podem ser eleitos e ocupar o cargo pretendido. Uai, cadê a alternativa? Letra C? Vamos lá, porque vamos ver o que foi que está errado. Deixa eu ler de letra C aqui, que passou batido. Apenas o indivíduo B pode ser eleito ao cargo com pretendido. Ah, porra, governador é 30 anos, porra, tá certo, pode sim, tá certo. Ah, me pegou aqui, até eu me peguei. Beleza, tá certo, tá certo. Aqui é 35, tá certo, tá certo. Apenas o indivíduo B. Ah, não pode porque não tem a idade. Bacana, bacana. Aí, tem que ficar atento, tem que ficar atento. Maravilha. Eu tenho alguns cargos eletivos que são de brasileiridade. Eu estou falando várias vezes. Deixa eu voltar àquela tela lá de nacionalidade. Se você não teve essa aula comigo, não tem problema. Porque tem alguns cargos que são brasileiros. Eu estou falando, brasileiro nato, brasileiro nato. Vamos lembrar aqui, só para dar uma revisada, quem está acompanhando o curso inteiro, né, que fez todos os direitos fundamentais, capítulo título 2, deve ter assistido essa aula comigo. Se você não teve essa aula, está assistindo só esse bloco de direitos políticos, maravilha. Vem comigo, eu vou te falar sobre os cargos privativos brasileiro nato. Olha só. Aí você tem que lembrar de um macete chamado mp3.com.exa. Que nos interessa é o P3, tá? Presidente e vice-presidente da República é só brasileiro nato, tá? Brasileiro nato. Presidente da Câmara, como eu disse para vocês, e presidente do Senado, esses dois necessariamente tem que ser brasileiro nato. Por quê? Se esses dois morrem, quem assume provisoriamente é o presidente da Câmara. Se ele morre, quem assume provisoriamente é o presidente do Senado. Ok? Então, para governar o Brasil, o cara tem que ser brasileiro nato. Você concorda comigo? Beleza. Mas nada impede que a pessoa possa sair para presidente, pode sair para deputado federal, um português, um naturalizado, sem problemas, ou um senador da República, não tem problema. Só que esse cara que é naturalizado ou português, ele não pode assumir, respectivamente, a presidência da sua respectiva casa. Beleza? Maravilha. Só lembrando que o presidente do Congresso é o presidente do Senado, tá? Então, necessariamente, tem que ser brasileiro nato. Ok? Nos interessa aqui em cima, não vou mexer aqui de baixo, que o ministro do STF, carreiras diplomáticas, oficial das Forças Armadas, ministro do Estado de Defesa é o Mesa, tá? Que foge um pouco da nossa matéria. O que é importante saber é isso daqui. Que presidente e vice-presidente da República é o único cargo privativo de brasileiro nato. Os demais
pode ser ocupado o cargo por naturalizado. Só que a presidência daquela casa respectiva não poderá ser ocupada pelo brasileiro naturalizado ou português. Vocês entenderam, né? Ministro do STF, cargos diplomáticos também tem que ser brasileiro nato, mas aqui não são cargos eletivos. Não são cargos eletivos, ok? Aqui ministro do Supremo, carreiras diplomáticas, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado e Defesa. Beleza? De Defesa. Questão. A respeito do que estabelece a Constituição, sobre a Constituição Federal, sobre a nacionalidade e os direitos políticos, entre os cargos privativos de brasileiro nato estão o de presidente da República, senador não é privativo de brasileiro nato, né? Já falamos. Está errado. Segunda, nos termos da Constituição Federal, são privativos de brasileiro nato os cargos de deputado federal? Não. Pode ser o naturalizado? Pode. Senador? Não. Procurador da República? Não. Juiz de direito? Não. Carreiras diplomáticas? Essa daqui. Beleza? Deixa eu falar do juiz de paz, né? Eu falei lá que tem que ter 21 anos de idade e normalmente, às vezes, nos cursinhos os professores não entram em profundidade, mas eu vi cair já a questão sobre juiz de paz. Então eu falei, não, então deixa eu levar isso para meus alunos para a gente poder estudar em aula. O juiz de paz, quem que esse cara? É o cara que vai fazer, é o cara que vai realizar o quê? O casamento. Tá, ok? O cara que vai fazer o casamento. Onde é que está localizado o juiz de paz? Está no artigo 98 da nossa Constituição. Fala assim: a União, o Distrito Federal, os territórios, os estados criarão a Justiça de Paz remunerada composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face da impugnação apresentado o processo de habilitação, exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. E aí eu tenho as características. São agentes públicos, tá? Maioria tudo entendimento do STF. Vinculado ao judiciário, impondo ali o impedimento do artigo 95 do Poder Judiciário. Devem ser filiados a partidos políticos para concorrer, tem que ser filiado. A remuneração do juiz de paz somente pode ser fixada em lei de iniciativa exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado. A fixação por lei estadual de condições de elegibilidade em relação aos candidatos a juiz de paz, além das constitucionalmente previstas no artigo 14, invade a competência da União para legislar sobre o direito eleitoral, ou seja, lei estadual não pode legislar sobre requisitos para o juiz de paz. Beleza? Essas são decisões recentes do STF quanto ao juiz de paz, a DINS, fica esperto sobre o juiz de paz, veja só como caiu. É dos estados a competência para legislar sobre condições específicas de elegibilidade do juiz de paz. Não é dos estados, é da União, ok? Está errada a questão, beleza? Maravilha. Deixa eu aprofundar também mais um pouquinho, ainda falando sobre a capacidade de ser votado sobre o servidor público. Você vai ser servidor público, beleza? Você deve acompanhar muito na televisão, muita televisão, né? Ah, fulano e tal, ele é servidor da SEMA e saiu candidato para deputado estadual. Ah, fulano e tal, ele trabalha na PM e saiu candidato. Militar é outra conversa. Ah, ele trabalha no Tribunal de Justiça, é juiz. Gente, o servidor público, ele pode concorrer? Pode. Professor, o servidor público pode acumular o salário de servidor público concursado mais o cargo eletivo? Depende. Vou te explicar. Olha só. O artigo 38 da nossa Constituição explica assim, ó. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições. Primeiro, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Primeiro ponto é esse. Se o cara está exercendo o seu mistério, mandato federal, ele vai ficar afastado. Beleza? Vai ficar afastado da sua função. 2. Investido no mandato de prefeito, aí uma condição especial é prefeito. Será afastado do cargo, emprego, função, vírgula, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Opa, ele vai escolher. Ele é professor do estado, determinado estado da federação, professor estadual. E ele passa para prefeito, o que ele vai escolher? Ele vai optar, meu salário de professor do estado ou, digamos, a prefeitura da cidade onde estou, que fui eleito. Ele vai escolher quanto a isso, ok? Qual vai ser maior. 3, quanto maior não, qual que ele preferir, né? Investido no mandato de vereador, havendo incompatibilidade. Aqui, o vereador tem que ter
especialidade. Investido o mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, receberá as vantagens do seu cargo, emprego, função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Ok? Vamos parar bem aqui. Vamos lá. Se ele trabalha na Câmara dos Municípios da cidade que ele foi eleito, de manhã, e à tarde ele realiza a função de analista do Tribunal do Estado, à tarde, então se há compatibilidade de horários, não vai atrapalhar essa relação, ele vai receber as duas. Beleza? Ele recebe as duas. Essa é a regra, ok? Ele recebe as duas. Professor, e se não tiver compatibilidade, o trabalho dele é de manhã no Estado, e o cargo eletivo, digamos, as votações, as reuniões na Câmara Municipal também é de manhã. Aí eu vou para a regra do prefeito, ele vai ter que optar por uma ou por outra remuneração. Entendemos isso? Beleza, fica esperto. Quarto, em qualquer caso que exija afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado, beleza? Tempo de serviço é contado, então vamos grifar. Para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento, aí também não dá, né? Então, o tempo de serviço é contado lá no Estado, fica tranquilo, vai continuar contando, mas para uma promoção de merecimento, aí não entra. Beleza? Maravilha, olha só como já caiu. Servidor público com 31 anos de idade, nomeado para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público. Pretende candidatar-se ao cargo de governador do estado. Tem a idade mínima? Tem. 31, é 30, fechou. Considerando que o servidor contará com 3 anos e 7 meses de efetivo exercício por ocasião do pleito eleitoral, poderá candidatar-se, mas ficará afastado do seu cargo efetivo enquanto estiver durante o mandato eletivo. Perfeito. Contando seu tempo de serviço nesse período para todos os efeitos legais. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula! Exceto para a promoção por merecimento. Certo ou errado? Certíssimo. Essa tá bonitinha, redondinha. Beleza. Fechamos direitos políticos positivos, onde nós trabalhamos as capacidades eleitoral ativa e passiva. Agora a gente vai fechar esse bloco e vamos começar um novo bloco na matéria, que é os direitos penais negativos. Agora nós vamos trabalhar de 3 pontos. Perda do mandato, nós vamos falar de suspensão de direitos políticos e vamos falar de inelegibilidades, ok? Vamos trabalhar esse capítulo agora, ainda estamos dentro do artigo 14. Perceba que a gente está sobrevoando o artigo 14 da Constituição Federal. A inelegibilidade, vamos começar a trabalhar pela inelegibilidade. A inelegibilidade, ela tem 2 espécies. Ela pode ser absoluta ou relativa. Absoluta é quando a inelegibilidade, ou seja, a impossibilidade da pessoa exercer ou concorrer até ao mandato eletivo, ela é absoluta. Ela aplica para todos os casos, para todos os cargos. Quem são os inelegíveis de forma absoluta? São 2. Eu tenho os inalistáveis, que nós já sabemos que são 2. Inalistáveis, nós já falamos que são os analfabetos. Analfabetos. E aí nós chegamos à conclusão que ele pode votar, mas não pode ser votado. E os conscritos, ok? Conscritos. Então eu tenho analfabetos,
conscritos, ok? Opa, perdão. Não, perdão. Analfabeto aqui embaixo. Estrangeiros, jumento! Ô, professor Bisonho, acorda, professor. Estrangeiros. Os estrangeiros não podem alistar, nós já falamos isso, estrangeiro não pode alistar. Estrangeiros e os conscritos. Bacana. E os analfabetos. Esses três aí são absolutos. Para qualquer cargo não pode. Surgiu a situação do Tiririca, lembra do Tiririca? O Tiririca já está indo para o seu terceiro mandato eletivo, né? Já está indo para... Aí para o seu... Vai pegar mais 2... Já foram 8 anos de mandato, mais 4. Vai para 12 anos de mandato aí, essa brincadeira aí. O Tiririca, na época, quando ele foi eleito pela primeira vez, surgiu um questionamento quanto o exercício do seu mandato. Foi impugnado. Falou, ele é analfabeto, sabe escrever. E ele conseguiu comprovar que ele era um mínimo alfabetizado, e aí, beleza. Tranquilo? Deixa eu ler o que eu trouxe para vocês aqui. A inelegibilidade absoluta está relacionada a características pessoais, atingindo todos os cargos eletivos, e não podendo ser afastada por meio da desincompatibilização. Por seu caráter excepcional, apenas a própria Constituição pode prever tais hipóteses, como faz em relação aos inestáveis, estrangeiros conscritos, e aos analfabetos, ok? Bacana? Olha só como já caiu. A propósito do que dispõe a Constituição Federal acerca dos direitos políticos dos analfabetos, julgue o item a seguir. O analfabetismo não representa impedimento à elegibilidade dos cidadãos, haja vista a garantia do amplo exercício dos direitos políticos, característica do Estado democrático. Está errado, né, gente? Porque se o cara for analfabeto, ele é impedido. Beleza? Vamos falar das inelegibilidades relativas. Até o nome já diz, já nos induz. Relativas, ela é direcionada para alguns cargos específicos que estão estabelecidos na Constituição Federal, tá? As inelegibilidades relativas em razão de cargo eletivo e em razão do parentesco estão relacionadas à chefia do Poder Executivo, tá? Podendo ser afastadas em certos casos mediante desincompatibilização. Não vamos estudar elas agora, vamos estudar já nesse tópico as inelegibilidades constitucionais dos chefes do Executivo, tá? Chefes do Executivo. Quem são os chefes do Executivo? Fala para mim. Federal, presidente, estadual, fala. Governador e distrital, governador, Distrito Federal e municipal, prefeito, beleza? Essas inelegibilidades se encaixam para essa galera, perfeito? Os demais que não estão aqui não são enquadrados nessas inelegibilidades que vamos estudar agora. Beleza? Eu não vou falar isso aqui, por exemplo, para um senador da República, para um deputado estadual, um vereador. Okay? Cargos do Legislativo não entram nessas que vou dizer agora. Só os cargos do Executivo, esses 4. Esses 3, na verdade, né? Presidente, governador de 2 estados do Distrito Federal e prefeitos. Primeira, proibição do terceiro mandato consecutivo. É vedado no Brasil um terceiro mandato consecutivo. Ok? O cara fica 4 mais 4, quer ficar mais 1, mais 4, quer ficar 3, quer ficar... Não pode. O professor já acabou de falar o Tiririca. Tiririca é legislativo. Cuidado. Tiririca pode fazer 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais... até morrer no cargo. Não tem problema nenhum. Só aqui, no eletivo, ele tem que ficar 4 mais 4, sai fora, depois pode voltar mais 4 mais 4? Pode. Foi o caso do presidente Lula, ele ficou 4 mais 4. Entrou a Dilma, ficou 4,5, né? O presidente poderia voltar? Poderia. Depois ficar mais 4? Mais 4? Pode? Pode. Agora não pode mais, está preso, tudo bem. Está cumprindo pena. Está entendendo isso? Então os direitos políticos estão suspensos, não pode candidatar, não pode concorrer. Nessa ideia, vou dar um exemplo aqui no Mato Grosso. No Mato Grosso tivemos o Blário Maggi, né? Blário Maggi, né? Rei da soja, tudinho. Ele ficou 4 anos. Depois ele ficou mais 4 anos. Reelegeu para 4 anos. Ok? Então, professor, deixa eu te perguntar um negócio. Sempre quis perguntar. Pode perguntar. O cara mora na minha cidade. Ele é prefeito. Ficou 4 anos. Depois ficou mais 4 anos. Beleza? O terceiro não pode consecutivo, não pode? No seu município? Não pode. Ele pode ir para o município vizinho e concorrer? Não pode.
O Supremo viu essa manobra e falou assim, não pode existir o chamado prefeito itinerante ou prefeito profissional. Vamos falar agora dele. Tá? É proibido. Em qualquer município da República, ele não pode candidatar para um terceiro mandato de prefeito consecutivo. Ok? Não é só no dele. Então aqui, ó, vamos ler aqui. Ó, o presidente da República, os governadores dos estados e dos federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato, isso aqui é importante, poderão ser reeleitos para um único período subsequente, ok? Se o prefeito... Não, Michel Temer ele substituiu a Dilma, né? A Dilma foi impeachmentada, ele ficou. Ele poderia candidatar à reeleição? Poderia. Ok? Porque mas o professor não pegou 4 anos, não interessa. Ele pega o resto, já conta como se fosse 4. Já conta como se fosse 4. Entendeu? E aí ele pode cumprir mais 4? Pode. Pode pegar o restinho que pegou, já conta como se fosse 4, e mais 4 pode. Não tem problema, a reeleição é possível. Ok? Então, o Supremo entendeu que é vedado o chamado prefeito itinerante. Isso aqui já foi cobrado em prova, viu, gente? Prefeito itinerante. Prefeito itinerante é essa, eu disse para você, o cara fez 2 mandatos consecutivos, no Brasil inteiro não pode ser prefeito. Só pode ser governador? Pode. Governador é outra conversa. Pode ser presidente? Pode. Pode ser vereador? Pode. O que não pode ser prefeito pelo 3º mandato consecutivo. Beleza? Bacana. Assim, um prefeito, após eleger-se por 2 vezes consecutivas, só pode se candidatar a outro se for de parlamentar, governador, presidente da República, presidente, e desde que respeitado o prazo para desincompatibilização, não podendo assumir nenhuma outra prefeitura no território nacional. Perfeito. É claro, ficou 4 mais 4, e pode ficar 4 de delay e não entrar, e depois mais 4 mais 4? Pode. Ok? O que não pode é o 3º consecutivo. Olha só como já caiu. O prefeito municipal eleito por 2 vezes consecutivas em um determinado município pode candidatar-se na eleição seguinte a cargo de prefeito de outro município. Governador do estado, está errado, né? Não pode. Outro prefeito não pode. Cargo de prefeito de outro município não pode, está errado. Beleza? Mais uma. Desincompatibilização é outra hipótese de inelegibilidade. Falei do 3º mandato consecutivo, agora estou falando de desincompatibilização. O que fala a nossa Constituição? Vem comigo, olha lá. Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, o governador, estados e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos seus respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Se o cara é governador e quer candidatar à sua reeleição, não precisa sair. Como foi aqui no Pedro Táxi. O Pedro Táxi, ele estava no último mandato, governador do Mato Grosso. Ele quis candidatar a governador de novo. Não precisa sair, continuou como governador. Blário Maggi, vou dar o exemplo de novo, Blário Maggi. Ficou 4 mais 4. Ok? No finalzinho do último mandato, o que ele quis fazer? Ele quis ascender ao Senado. O que ele fez? Saiu, renunciou. É renúncia, viu, gente? Ele sai fora. Ele renuncia ao cargo, tá? O verbo é renunciar, grifa aí. Ele renuncia ao cargo dele, não quero mais, eu quero outra coisa. 6 meses antes do pleito, tá? Cuidado, grifa aí. Grifa aí. É 6 meses, não é 10 meses. O ato é de renúncia mesmo, ele renuncia. Não é depois, é antes do pleito. Beleza? Olha lá como já caiu. Para concorrer a outros cargos, os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Certo ou errado? Certíssima. Vamos lá. E o vice, professor? O vice. O vice que não tenha sucedido ou substituído o governador, se ele não substituiu e não sucedeu, tranquilo. Tranquilo, ele pode candidatar tranquilamente. Durante o mandato não precisará se descompatibilizar do cargo atual no período de 6 meses antes do pleito para concorrer a outro cargo eletivo, ok? Então, se ele é o vice, ele não assumiu e nem sucedeu, ele pode terminar o seu mandato, não precisa sair antes para poder candidatar a outro cargo. Só o prefeito, só o governador, só o presidente no exercício do mandato que tem que sair 6 meses antes. Entendemos isso? Beleza? Lembre-se que o vice só poderá ser reeleito para o mesmo cargo apenas uma vez, já falei. Todavia, ele poderá candidatar-se ao cargo do titular
mesmo se estiver substituído no curso do mandato, ou seja, se a pessoa foi eleita 2 vezes seguidas para o cargo de vice-governador, não poderá reeleger-se como vice-governador mais uma vez, mas poderá candidatar-se ao cargo de governador, mesmo que durante o segundo mandato de vice-governador tenha sucedido o titular. Não tem problema, ok? Ele pode, então, ele como vice, se ele for vice, ele é vice. Se não sucedeu, tranquilo. Se ele ficou os dois mandatos como vice, ele pode sair como governador? Pode, não tem problema. Ele não pode sair como terceiro vice, entendeu? Mas ele pode sair como governador? Pode. Ok? Pode sair para governador? Tranquilo, porque ele não exerceu o cargo. Beleza? Agora, agora o vice que houvesse sucedido o titular nas eleições seguintes, tivesse sido eleito para o mesmo cargo, não poderá se candidatar novamente para as próximas eleições, pois senão teríamos um terceiro mandato consecutivo. Ou seja, o vice que houvesse sucedido nas eleições seguintes, tivesse sido eleito para o mesmo cargo, não poderia candidatar-se novamente para as próximas eleições, ok? Se sucedeu o quê? Trocou o lugar do governador ou do prefeito com ele. Beleza? Observação 3. Presidente da Câmara... Esse aqui é o STF. Presidente da Câmara Municipal que substituiu o prefeito nos últimos 6 meses antes do pleito e inelegibilidade. Presidente da Câmara Municipal que substituiu ou sucedeu o prefeito nos 6 meses anteriores do pleito é inelegível para o cargo de vereador. Inaplicabilidade das leis, das regras do artigo 5º. É inelegível para o cargo de vereador. O cara é presidente da Câmara, ok? Sucedeu o prefeito, ele ficou no lugar do prefeito, ok? 6 meses anterior ao pleito. É inelegível para concorrer ao cargo de vereador, porque ele está exercendo a função do prefeito, ok? Exercendo a função do prefeito. Então, não está inelegível para o cargo de vereador. Pois agora ele é prefeito, e para candidatar-se para vereador, deverá se desincompatibilizar 6 meses antes do pleito para ser tratado de outro cargo. Ou seja, se eu estou no lugar do prefeito, ok? Estou no lugar do prefeito. Se eu quiser candidatar a vereador, eu estou no lugar do prefeito, estou fazendo a função do prefeito, eu sou vereador, mas estou fazendo a função do prefeito. Como eu quero sair candidato a vereador, mas eu sou vereador. Não, você agora é prefeito, você está no lugar do prefeito. Se você quiser candidatar para vereador, você vai ter que renunciar ao cargo, ok? Passar a bola lá para o Tribunal de Justiça, né? O presidente do Tribunal de Justiça vai ter que assumir a prefeitura e você sair candidato a vereador novamente. Senão, você não vai poder fazer isso. Porque você, na verdade, você é prefeito naquele momento. Você está sendo prefeito naquele momento. Inelegibilidade reflexa. Vamos lá. Vamos lá, é a mais fácil de todas, tá? O que é isso? Preste atenção. A ideia que foi criada com essa inelegibilidade reflexa é evitar que determinadas famílias, sucedam no poder. No executivo, viu, gente? No executivo. O cara é prefeito, aí no outro mandato a esposa é prefeita. Aí no outro. Isso não pode existir no Brasil, ok? Isso não pode, é proibido. A inelegibilidade reflexa preza por isso. Vamos ler o que significa o parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, de governador de estado, território federal, de prefeito ou de quem haja substituído dentro dos 6 meses anteriores do pleito, salvo se já titular do mandato eletivo e candidato à reeleição. Vamos entender isso. Primeira coisa, quem que vai ser afeto a essa relação de parentesco? Quem vai estar preso? Olha lá. Ele vai, primeiro de tudo, volta para aqui, volta um pouquinho, volta aqui. Vamos lá, vamos marcar o seguinte. Até quando que é? Até o 2º grau. Então, grifa no seu material. Ou por adoção. Grifa aí. No território da jurisdição do titular do cargo. Grifa. No território de jurisdição do titular. Prefeito? Prefeito na cidade que está exercendo a prefeitura. Governador no estado que está realizando o governo. Presidente no país que está realizando a presidência. Beleza? Consanguíneos ou afins. Não é só consanguíneos. Então, grifa aí. Ok? 2º grau ou por adoção. Beleza? São palavras-chave. Substituir dentro dos 6 meses também. Ou quem tiver substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito. Vamos lá. Salvo se já titular de um mandato e candidato à reeleição. Quem são, primeiro, vamos por partes. Quem são esses parentes que está falando 2º grau? Professor, quem que são o 2º grau? Tornam ilegíveis os cônjuges
e companheiros, hétero ou homoafetivos, ok? Tranquilo? Hétero ou homoafetivo. Avós, pais, irmãos, filhos, netos, sogros e sogra, tá? Cunhados para o cargo eletivo dentro dos entes federativos onde exerce suas funções. Vamos entender. Aí vem a questão. Agora, caso uma pessoa seja impedida, já seja detentora do mandato eletivo, ela pode ser reeleita. Da mesma forma, se for eleita na mesma eleição, não há contaminação se for simultaneamente. Vamos entender. Para tudo. Vamos lá. Digamos que eu saia prefeito para a prefeitura de Cuiabá. Daqui 2 anos, eu saio para prefeito de Cuiabá. Ok? Sou eleito. A minha esposa passa a ser a minha primeira dama. Bacana? E aí, ela... Nossa, que esse negócio de prefeitura é bom demais. Eu quero, no próximo mandato, Kleber, sair para prefeita de Cuiabá. Ela não pode. Kleber, no próximo mandato, eu quero sair para vereadora de Cuiabá. Eu saio para reeleição e ela sai para vereadora. Não pode. A partir do momento que eu cheguei, eu estou mandando no executivo. Então, os cargos que são eleitos para o município, no executivo, prefeito e vice-prefeito, e no legislativo, vereador, a partir do momento que eu cheguei, a minha esposa, ou esses parentes que eu disse para vocês, não poderão ocupar cargos porque eu já cheguei primeiro, depois de mim. Entendeu? Então, se eu cheguei como prefeito, a minha esposa, ela vem comigo, e na próxima eleição, ela não poderá sair para prefeita e nem sair para vereadora no município de onde eu comando. Ok. Porque não pode, porque eu estou na prefeitura, não pode, que eu comando todo mundo. Na cidade vizinha ela pode? Pode, mas aqui não pode. Na minha jurisdição não pode. Primeira hipótese. Segunda hipótese. Ela vai primeiro, ela chegou na Câmara dos Vereadores primeiro. Perfeito? Tranquilo. Eu posso candidatar para prefeito na próxima eleição? Posso. E ela vai candidatar para reeleição, perfeito? Pode, porque ela já estava no cargo eletivo de vereadora e estava pleiteando a reeleição. Legislativo não tem esse impedimento. O impedimento é para o chefe do executivo, lembra disso. Terceira hipótese, nós dois juntos, eu candidatando pela primeira vez para prefeito e ela para vereadora, pode? Pode. Entendemos isso? Eu para prefeito, ela para vice, pode? Não, não pode. Entendemos isso? Entendeu a sacada? Vamos de novo. Eu chego primeiro como prefeito. Ela é minha primeira dama agora. Na próxima eleição, eu vou sair para reeleição e ela vai vir para vereadora. Pode? Não pode. Eu vou sair de prefeito e ela vai ser prefeita. Pode? Não pode. Ela já é vereadora. No próxima eleição, ela vai candidatar para reeleição de vereadora e eu entro para prefeito. Posso? Não pode. Aliás, perdão. Nesse caso pode. Nesse caso pode porque ela já é vereadora. E ela vai candidatar para reeleição. Aí beleza. Os dois juntos, simultaneamente, primeira eleição, vereadora e prefeito. Pode? Pode. Entendemos isso? O que não pode é eu chegar primeiro, comandar a região, a minha prefeitura, comandar a minha jurisdição, e aí ela vem e ela quer se instalar. Ou meu filho quer candidatar. Não pode. Entendemos isso? Professor, mas eu vi o cara prefeito e a esposa dele é deputada federal. Tudo bem, não tem problema. Quando estiver na minha jurisdição, não pode. Professor, se eu sou... Digamos que o senhor sai para governador. Perfeito, vamos lá, vamos para governador. Vou te dar um exemplo do governador. Eu fui eleito para governador. A minha esposa é a primeira dama. Na próxima eleição, dentro do estado do Mato Grosso, ela não poderá concorrer para nenhum cargo, porque a minha jurisdição agora aumentou. Nenhuma prefeitura de Mato Grosso, dos municípios de Mato Grosso, nenhum cargo de vereador do Mato Grosso e nenhum cargo de deputado estadual, federal, senador, ela não poderá concorrer, porque eu cheguei primeiro e comandei a região. Entendemos isso? Então ela não pode, porque é chamada de inelegibilidade reflexa, porque atinge ela. Por que chama reflexa? Entendeu? Volta para cá. Ela saiu para, sei lá, para vereadora de Confresa aqui em Cuiabá, aqui no Mato Grosso.
município de Confresa. Eu posso sair para governador? Posso, não impede. Ela vai para reeleição. Eu posso sair para governador? Pode, não impede. O que impede é eu chegar primeiro como governador e ela querer, depois de mim, querer participar dos pleitos. Enquanto nós estivermos aqui juntos, não tem como. Ok? Se eu sair fora, não estou mais, ela pode candidatar sozinha, professor. Se for na subsequente, não pode. Só depois de passar 4 anos, aí ela pode. Entendemos isso? Meio complicadinho, né? Mas se você entender os parâmetros, você vai matar a questão. Aí, o que é importante manjar aqui é que você tem que lembrar. Se a pessoa já está no cargo do legislativo e vai pleitear uma reeleição, fechou, não tem nenhum impedimento. Professor, eu entendi. Imaginamos eu e ela. Não é meu caso. Digamos o caso de um prefeito, sacana. Ele entra no mandato, ela é a primeira dama. Ele combina, seguinte, vamos fingir que nós vamos separar. Durante o mandato aqui, a gente divorcia e você candidata na próxima para prefeito. Aí não tem nenhum impedimento. O Supremo falou negativo. O Supremo identificou esse tipo de possibilidade e sumulou a matéria falando o seguinte, ó, a dissolução da sociedade ou vínculo conjugal no curso do mandato não afasta, não impede a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º, que é a reflexão que nós estamos vendo agora. Olha só como já caiu, olha lá. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato afasta a regra negativo, não afasta. Ela continua sendo ainda impedida. Entendemos isso? Professor, e se caso o prefeito, ele é eleito, a esposa vem com ele, ele morre e ela se torna viúva, ela pode candidatar? Aí pode, aí ela pode, ok? A extinção do casamento pela morte possibilita, dissolve a inelegibilidade e ela pode tranquilamente concorrer ao cargo de prefeito no outro mandato. Olha lá como foi o Supremo. O STF afastou a aplicação dessa súmula, a súmula vinculante 18, nós já falamos agora, em caso de morte do prefeito no curso do mandato. A Corte afastou a inelegibilidade do cônjuge sobrevivente, pois a preocupação do Constituinte é impedir que a dissolução fraudulenta ou simulada de sociedade conjugal fosse utilizada como mecanismo de burla à norma da inelegibilidade reflexa prevista no parágrafo 7º, ok? Professor, se o município foi desmembramento do município, o município tinha um distrito, o município foi fatiado, ok? Houve 2 municípios desmembrados. E aí? Pode ou não pode? A inelegibilidade reflexa se restringe ao território de jurisdição do titular, razão pela qual se admite a candidatura para um município vizinho de cônjuge ou parente de prefeito reeleito, salvo quando o município resultar de desmembramento. Com base nesse entendimento, o STF considerou inelegível para o cargo de prefeito de município resultante de desmembramento territorial ou irmão do chefe do executivo do município mãe. Ou seja, continua a elegibilidade reflexa mesmo se houver desmembramento do município. O cara no município grande sai um menor. A esposa ou o irmão fala, eu vou concorrer lá. Pode? Não pode. Ok? O senhor falou que não pode. Próximo, mais uma. Elegibilidade reflexa em filhos de criação. Tá? O Supremo já manifestou quanto a isso. Segundo o STF, o dispositivo que estabelece deve ser interpretado de maneira de dar eficácia e efetividade aos postulados republicanos e democráticos da Constituição, evitando-se a perpetualidade ou alongada presença de familiares no poder. Com base nesse entendimento, a inelegibilidade reflexa por adoção se aplica aos filhos de criação, quando comprovada a relação socioafetiva. Perfeito? Então, se aplica também aos filhos de criação. Intervalinho, agora a gente volta para poder fecharmos essa matéria no nosso terceiro bloco. Um abraço. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua
preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, vou pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique like.